Bom dia, então, a todos. Na semana passada, então, a nossa aula ficou reservada para que vocês fizessem uma revisão de tudo que nós estudamos, né, referente à introdução da lógica de programação para a construção de algoritmos, onde vocês revisaram, então, a partir do nosso material, das nossas aulas gravadas e das videoaulas, os comandos básicos, né, os conceitos básicos, para entrada, saída e atribuição de dados, como se declaram variáveis, constantes, né, como se trabalha com constantes, e assim por diante. Hoje, então, nós vamos iniciamos já, né, às 8 horas, com as estruturas de seleção, que são aquelas que nos permitem dar os desvios condicionais dentro dos nossos algoritmos, né? Ou seja, a partir das estruturas de seleção, nós podemos definir qual bloco de comandos ou ação primitiva que será executada a partir de uma condição satisfeita, né? Ou não. Então, eu passei para vocês uma leitura, né, sobre as estruturas de seleção do nosso material completo. Também solicitei para, se fosse necessário, vocês reverem as videoaulas sobre os conceitos básicos para a construção de algoritmos e sobre os comandos de entrada, saída e atribuição de dados, para então iniciar a aula de hoje, né? Que seria então a videoaula sobre estruturas de seleção simples e composta. Nessa videoaula, vocês assistiram que, né, a estrutura de seleção simples é aquela que nos permite listar as ações que serão executadas para uma condição verdadeira, né? E ela não nos dá a possibilidade para caso a condição seja falsa. Então, na estrutura de seleção simples, apenas descreva ações que serão executadas para uma condição verdadeira. A estrutura de seleção composta é aquela em que eu descrevo tantas ações para se a condição me retornar um valor verdadeiro, assim como eu também descrevo as ações para se caso a condição seja falsa. E aí é a nossa estrutura de seleção composta. A partir dessas duas videoaulas também, eu mostrei um exemplo, né? Onde o primeiro passo é validar as informações ou os dados para depois, então, fazer a verificação solicitada pelo problema proposto. E aí vocês notaram no exemplo que nós tínhamos duas estruturas de seleção composta, uma dentro da outra, né? Ou seja, primeiro eu valido os dados com uma condição composta, e aí, se os dados foram o que eu estava esperando, eu executo outra estrutura de seleção composta, né? Caso contrário, eu geraria uma mensagem de erro. Então, e aí, para agora, eu pretendo fazer mais uma pequena revisão, tanto de comandos de entrada, saída, atribuição, declaração de variáveis, e entrar junto aí às estruturas de seleção. Então, convoquei vocês para que nós pegar, a princípio, o primeiro exercício da listagem de hoje, tá? E nós vamos solucionar esse exercício juntos, né? Então, que é esse aqui, ó. Eu já comecei, antes de vocês entrarem, eu já estava online, meio que planejando e desenhando para nós não levar muito tempo, tá, pessoal? Então, assim, o problema proposto, ele nos diz, né? Faça um algoritmo para ler 2 números inteiros e escrever. O maior é e o menor é. Ou seja, essas duas mensagens devem aparecer, tá? Sempre mostrando quem é o maior e o menor número digitado pelo usuário. Ok. Aí a gente precisa relembrar algumas coisas para fazer uma pequena revisão, né? Quando nós estamos construindo algoritmos a partir de problemas propostos, o primeiro passo é verificar, né? Tá ali aparecendo. É verificar, fazer uma leitura em cima do problema proposto. Então, ler atentamente o enunciado do problema proposto, porque é dele que nós vamos retirar todas as informações necessárias para solucionar o mesmo. Feita a leitura, interpretando o problema proposto, nós vamos para o segundo passo, que é retirar do enunciado a relação das nossas entradas de dados. Ou seja, eu defino quem são meus dados de entrada,
que deverão ser recebidos pelo meu algoritmo, né, do mundo externo, armazenado em memória para ser utilizado posteriormente. Achados os dados de entrada, eu tenho que retirar do enunciado a relação das minhas saídas de dados, ou seja, quais são as informações que eu tenho que mostrar para o meu usuário ao final, que a princípio solucionam o meu problema proposto. Achadas essas saídas de dados, eu tenho as entradas e as saídas de dados, eu vou ter que determinar quais são as transformações que eu devo fazer em cima dos dados iniciais para chegar às saídas especificadas, ou seja, quais são os nossos processamentos em cima das entradas de dados para chegar às saídas que eu sinalizei, né? Achadas as entradas, as saídas e os processamentos, nós temos os 3 princípios básicos, né? Nós temos a entrada de um conjunto de dados para obter a saída de outro conjunto de dados ou resultados. Então, eu faço a entrada, eu processo os dados e forneço os resultados. Agora, quando a gente começa a trabalhar com estruturas de seleção, a gente começa a misturar um pouco as coisas, né? Porque a partir das condições testadas, eu vou executar uma ou outra transformação ou processamento, né? Então, eu fiz, desenhei ali o nosso esquema, né, do problema proposto, que diz para nós que eu tenho que ler 2 números inteiros, ou seja, tipo primitivo inteiro, 2 números, né? E eu tenho que identificar quem é o maior número e quem é o menor número digitalizado pelo usuário e mostrar essas 2 informações. E aí ele diz lá na observação seguinte: o algoritmo só poderá verificar o maior e o menor número se os números digitados pelo usuário forem diferentes. Caso contrário, o algoritmo deve gerar, ou seja, escrever na tela a mensagem de erro. Os números deveriam ser diferentes. Ok, então ele está dizendo ali para nós na observação que eu tenho uma validação para fazer, né? Os números obrigatoriamente devem ser diferentes, aqueles números que eu estou recebendo do usuário devem ser diferentes. Aí alguém vai me questionar o seguinte: tá, mas eu não posso só pedir para o usuário que ele digite os números diferentes? Eu posso pedir para o usuário que ele me digite os números diferentes, mas como a gente conhece os usuários, né? Pode ser que ele me forneça números iguais para achar o maior e o menor. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu não posso... como é que eu vou confiar no meu usuário, que ele vai fazer exatamente o que eu estou pedindo? Então, a validação se torna extremamente importante para depois, então, executar o que ele está solicitando no problema proposto, tá? Então, lendo o problema proposto, pessoal, nós definimos, né? O algoritmo ele tem que ler 2 números inteiros. Então, como dados de entrada, nós temos ali 2 números inteiros, né? Se eu tenho que receber do mundo externo 2 números inteiros, eu tenho que lembrar que toda e qualquer informação manipulada por um computador deve ser previamente armazenada em memória para ser utilizada posteriormente. Logo, o meu algoritmo recebe do mundo externo, ou seja, do usuário, do teclado, 2 números inteiros. Esses números devem ser capturados, armazenados em memória para ser utilizado. Logo, eu preciso do quê? Nós não sabemos quais são os endereçamentos de memórias disponíveis em qualquer máquina que meu algoritmo possa vir a executar, então eu preciso declarar variáveis. O que eu estou fazendo quando eu estou declarando variáveis? Eu estou alocando espaço e memória onde a informação vai ficar efetivamente armazenada para ser utilizada posteriormente. Essa variável, ela tem que ser identificada a partir de um nome, ao qual eu vou manipular o conteúdo dentro daquele endereçamento de memória ao qual ela referencia a partir do nome dado para essa variável, tá? Então, o que eu fiz? Se eu preciso de 2 números inteiros, pessoal, logo, eu preciso alocar um espaço em memória, onde o primeiro número deverá ser armazenado para ser utilizado posteriormente. Então, eu aloco o espaço em memória e dou um nome de variável que vai referenciar esse endereçamento de memória lá no meu computador. No meu caso, eu coloquei para o primeiro número, vou dar um nome de N1, tá? Toda vez que eu chamar N1 dentro do meu algoritmo, eu estou manipulando o primeiro número que o usuário digitalizou, que nós não sabemos qual é. Lembre-se sempre disso. Eu nunca sei qual é o número que o usuário vai digitar, eu só vou saber na hora da simulação, que pode ser qualquer número inteiro. Para o segundo número, eu também preciso alocar um espaço em memória, referenciar a partir de um nome de uma variável para poder manipular esse número, né? Então, declarei uma variável
chamada N2, estou prevendo uma variável com o nome N2 para armazenar o segundo número que o usuário vai digitar. Como eu já coloquei ali que os dois números são inteiros, eu não vou colocar embaixo da caixinha ali que os números são inteiros, tá? Se define que eles são inteiros ali. Ok. A partir daí, identificando o problema proposto, eu tenho que mostrar o número é, né? O maior é o fulano e o menor é o ciclano, né? Então eu tenho que pensar no seguinte: em um momento, o primeiro número vai ser maior e o segundo vai ser menor, e o segundo momento, o segundo número vai ser o maior e o primeiro vai ser o menor, certo? Então eu tenho que lembrar disso, eu tenho duas possibilidades aí. E eu posso gerar a mensagem de erro na tela. Então, minhas possíveis saídas são uma de 3 mensagens, tá? Vai sair, a partir da execução do meu algoritmo, uma de 3 mensagens. Ou sai a mensagem, o maior é o conteúdo de N1 e o menor é o conteúdo de N2. Ou sai, o maior é o conteúdo de N2 e o menor é o conteúdo de N1. Ou sai, erro, os números deveriam ser diferentes. Ok. Mas agora eu pergunto, agora a gente tem que definir quais são os processamentos que eu faço com esses dois números de entrada para chegar nessas saídas especificadas. Aí a gente começa a pensar, né, pessoal? Eu vou desenhar aqui uma tabelinha rapidinho, que eu esqueci de desenhar. São dois números, né? São variáveis e dois números. Então, eu vou botar aqui 3 colunas. Aqui. Então, aqui eu tenho meu N1, vou colocar aqui, N1, e aqui eu tenho meu N2, tá? O usuário, em um momento, ele pode digitar, por exemplo, 5 e 10 em uma primeira execução, certo? Simulando. E uma segunda execução, ele pode, então, digitar 10 e 5. Opa! Ele pode digitar 10 e 5. E uma terceira execução, ele pode digitar 5 e 5. Certo? Essas são as opções que nós temos, ok? Agora, vendo quais são as possibilidades que o meu usuário... Claro que essa numeração pode alterar, tá, pessoal? Vendo quais essas possibilidades podem vir a ocorrer, eu tenho que definir meus processamentos. Então, o primeiro passo o primeiro passo para eu resolver. Eu tenho que verificar se os números são realmente diferentes. Então, vou colocar aqui, ó. Primeiro passo. Primeiro, eu tenho que verificar são diferentes. Tá? Se esses números forem diferentes, aí eu gero o maior e o menor e o maior e o menor. Tá? Após verificar se os números realmente são diferentes, eu passo para o próximo passo, tá? Verifiquei, os números são diferentes, então como é que eu faço isso? Condição. Eu tenho que verificar, o primeiro número digitado pelo usuário é diferente do segundo número digitado pelo usuário, eu tenho que formar uma condição. Só que eu tenho que trabalhar a partir da minha variável. Então, o primeiro número que está em N1, ele é diferente do segundo número que está armazenado em N2? Se essa condição for verdadeira, então, eu posso gerar o maior é tal número e o menor é tal número. É mais ou menos isso que eu tenho que fazer. Deixa eu pegar aqui para eu... Tá aí. Ok? Essa condição aqui eu vou colocar para cá. Tá verificando, então, se os números são diferentes. Isso é uma condição que me retorna um valor verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Então, se eu pegar aqui, ó, N1, 5 é diferente de N2, que é 10? Verdadeiro. Aí eu tenho que imprimir na tela o quê? O maior é 10 e o menor é 5. Aí eu verifico. 10, ó, agora eu mudei aqui de execução. Ó. N1,
10 é diferente de N2, que é 5? Verdadeiro. O maior é 10 e o menor é 5. Imprimo na tela. Aí eu verifico. N1, que é 5. É diferente de N2, que é 5? Não, é falso. O que acontece? Gera mensagem de erro. Tá lá. Então, mais ou menos isso. E aí eu tenho que definir também. Se ele não for diferente, ele só pode ser igual. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se a condição vou pegar essa condição aqui, ó. Testada for verdadeira, então, linguagem corrente, tá, pessoal? Então, eu gero eu gero ou essa mensagem aqui, agora eu vou para lá para o próximo, ó. Se a condição testada for verdadeira, eu gero essa mensagem ou essa. Cadê a mensagem? Eu gero uma dessas duas mensagens. Aqui. Mas ainda não está pronto. Agora, caso contrário, se não, se a condição, vou botar aqui, ó, se a condição testada, for falsa, que a minha condição é essa aqui. Aí eu gero a mensagem de erro, que é esse cara aqui, tá? Aí eu gero a minha mensagem de erro. Ok. Aí vocês vão me perguntar o seguinte, minha flechinha tá errada aqui. Tá, foi. Tá, mas como que eu sei quando que o N1 é maior que o N2 ou o N2 é maior que o N1, né? Aí, aqui dentro, pessoal, eu vou ter que ter outra condição, né? Aqui eu vou ter que verificar, ó. Verificar se o primeiro número é maior que o segundo número. Então, mas como que eu verifico isso? Com uma condição. Se N1 for maior, operador de maior, que N2. Se essa condição for verdadeira, então, o maior é N1 e o menor é N2. Perceberam? Então, vamos colocar lá, ó. Se a condição testada for verdadeira, então, eu forneço a mensagem, o maior é N2. Opa, o maior é N1 e o menor é N2. Vou colocar aqui a condição para vocês, para a gente saber qual condição que a gente está falando. Caso o N1 não seja maior que N2, quer dizer que a condição testada ela é falsa. Então, se a condição for falsa,
Então, gera a mensagem de o maior é N2 e o menor é N1. Perceberam isso, pessoal? Então, assim, ó, eu vou fazendo as validações a partir das condições testadas. Dependendo da condição testada, eu vou informar uma mensagem ou outra. Agora, feito o estudo do problema proposto, nós temos que fazer o quê? Construir o nosso pseudocódigo ou metalinguagem. Pergunto para vocês, em cima desse estudo proposto, quais são as nossas dúvidas? A gente fez o estudo do problema proposto na linguagem corrente, né? Estamos organizando o nosso pensamento para depois ir lá para a ferramenta e colocar isso na forma de pseudocódigo. E aí, tranquilo até então? Ok. Então, vamos começar do zero de novo. Agora, nós temos que lembrar, né? Primeiro, eu tenho que ter as minhas entradas, processar as entradas para chegar a obter as nossas saídas, certo? Ok. Então, para fazer as entradas, eu preciso, obrigatoriamente, que o meu algoritmo leia o primeiro número que eu estou solicitando para o usuário e que também o meu algoritmo leia o segundo número. Alguém quer participar da reunião? Permitir. E vamos para o leia N2. Isso tem que acontecer. Caso contrário, eu não posso nem testar as minhas condições. Ok. Faço, então, a minha entrada. Eu processo essas entradas para chegar às minhas saídas especificadas. Só que nesse caso, pessoal, eu não posso fazer a entrada, processar e, por último, fornecer os resultados. Uma coisa anda junto com a outra. Então, mesmo caso, ó, eu processo e já mostro a mensagem. Processo e já mostro a mensagem, tá? Já mostro a minha saída. Então, para cada uma dessas minhas saídas, eu tenho que prever o meu escreval. Então, escreval mostrando a saída. Acho que não vai caber aqui. Vamos tentar. Não vai caber. Escreval mostrando, então, essa primeira saída. Escreval para mostrar a segunda saída. E escreval para mostrar a terceira saída. E agora, no nosso processamento, não temos atribuição de dados, né? No nosso processamento, nós temos uma estrutura de seleção composta, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, verificar se os números são diferentes. Vou colocar aqui embaixo. Então, isso aqui eu vou largar lá em cima, acho que cabe. Vamos ver aqui num cantinho. Cabe aqui, ó. Isso aqui são as nossas possibilidades. Deixa eu ver se eu consigo colocar para cá. Consegui. Então, assim, vamos. Primeiro passo, eu preciso verificar se os números são diferentes. Estrutura de seleção composta. Então, eu tenho que verificar lá se a minha condição verdadeira. Então, opa. Aqui, ó. Se a condição testada, N1 diferente de N2, for verdadeira, então, na estrutura do pseudocódigo, eu faço como? Se a condição for verdadeira, então. Isso é no pseudocódigo, né? Sempre letra minúscula. Meu Word sempre me sacaneando. Então, se N1 for diferente de N2, então eu gero uma das mensagens. E aí tem lá, ó. O que está encadeando esse N1 diferente de N2? Essa condição aqui, ó. Estão vendo? Então, se a condição testada N1 diferente de N2 for falsa, aqui é falso, ó, já errei. For falsa, então gera a mensagem de erro. Então, eu falo para vocês, ó, se N1 não for diferente de N2, ele só pode ser igual. Não tem outra possibilidade para essa condição, certo? Então, o que eu coloco aqui? Um senão. Então,
Essa estrutura de seleção, eu abri um C. Perceberam? Em cada C aberto tem que ser finalizado com fim C. Essa é a minha primeira estrutura de seleção. Então, eu sei que se essa condição for verdadeira, eu verifico se os números, quem é o maior e quem é o menor. Senão, eu gero a mensagem de erro. Então, lá naquele senão, eu já posso disparar para a tela a mensagem de erro. E como que eu disparo para a tela? Comando de saída, escreval. Tá aí. Primeira condição, ok. Agora, para eu verificar o maior e o menor, voltamos lá, ó. Verificar se o primeiro número é maior que o segundo número. Então, vamos lá, ó. Vou pegar essa condição. Como é que eu vou verificar essa condição, se é verdadeira ou se é falsa? Comando de seleção. Coloco lá, ó. Se a condição for verdadeira, então, o que eu faço se essa condição for verdadeira? Eu digo que o menor é, que o maior é N1 e o menor é N2. Ok. Se a condição testada for falsa, então, se ela não for maior, se N1 não for maior que N2, ela só pode ser menor. Não tem outra possibilidade, certo? Ou ela é maior ou ela é menor. Acabou a possibilidade. A igualdade nós já matamos lá na primeira condição que a gente fez. Lá verificando se é diferente ou não. Então, se ela não for maior, ela só pode ser menor. Então, C não. E aí, cada C aberto tem que ser finalizado com fim C. Olha lá. Essa estrutura de seleção composta tem que ser finalizada com fim C. Então, se essa condição for verdadeira, disparo para a tela a mensagem, quem é o maior e quem é o menor número digitado. Vou pegar aqui, vou colocar lá. Para eu disparar para a tela, eu utilizo escreval. Eu posso colocar, pessoal, em uma única comando, ou como eu posso colocar em dois. Eu vou colocar em dois, tá? E escreval para mostrar quem é o meu menor número. Agora, caso essa condição não seja verdadeira, ela vai ser falsa, eu vou vir para o senão, eu vou inverter as coisas, né? O maior, então, vai ser N2. Eu vou colocar aqui, ó. O maior agora vai ser N2, porque o N1 era meio maior antes, né? E o menor vai ser o N1 invertido. Vamos lá. E o meu algoritmo, o estudo do meu problema proposto está ok. Agora eu tenho que fazer o quê? Construir o algoritmo, né? Por completo. Vamos fazer isso? Tranquilo até então, pessoal? Essa estruturinha de seleção composta? Beleza. Notaram, né? Eu tenho uma estrutura de seleção composta, ó, que eu inicializei nesse C e finalizei com esse fim C. Esse C não está encadeado, ele não pode ter acento, esse Word me sacaneando, né? Essa estrutura de seleção composta está dentro desse primeiro C para a condição verdadeira. Por isso, ela já finaliza aqui, tá, pessoal? Na própria estrutura. Vamos lá, então. Agora, nós vamos construir o nosso algoritmo. Vou pegar aqui, então. Vou colocar aqui o nome do meu algoritmo, que é verificar maior, menor. Só para ficar bonito, né? Eu vou apagar isso aqui que não é obrigatório. Nossas variáveis, né? O que nós definimos como variável? Apenas as nossas entradas, o valor de N1 e o valor de N2, né? Então, coloco lá. N1, N2. São dois números inteiros, né? Então, inteiro, tipo primitivo da variável. Declaro as variáveis. Declarei na mesma linha, pessoal, separando por vírgula, porque são todas do mesmo tipo primitivo inteiro, tá? Não preciso separar cada linha. Agora começa o corpo do meu algoritmo.
Primeiro passo, pessoal, é fazer com que o meu algoritmo se comunique com o meu usuário, certo? Então, o meu usuário precisa me fornecer esses dois números inteiros. O primeiro número fornecido tem que ser alocado em N1 e o segundo número fornecido tem que ser alocado em N2. Vamos lá. Então, eu vou colocar uma mensagem para ele. O escrival dispara para a tela a informação e quebra a linha ao final. Lembrem-se disso. Tudo que estiver entre aspas duplas é considerado uma cadeia de caractere que será impressa na tela tal qual como nós vamos prever. Então, vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui algoritmo para verificar o maior e o menor número. Só para o usuário saber mais ou menos o que o algoritmo está fazendo. Deixa eu diminuir aqui. Ok. Vou dar uma quebra de linha apenas, né? E vou vir para cá. Dois números inteiros. Vou colocar para cá, fica melhor. Por enquanto, eu só estou fazendo a tela do meu usuário. Estou me comunicando com ele por enquanto. E escreva. Não, vou botar um escreval aqui. Agora, o meu escreva. O meu escreva vai disparar para a tela a informação, porém não vai quebrar a linha ao final. Se eu estou pedindo para ele primeiro o número, quer dizer que eu tenho que colocar um ponto de inserção intermitente ao lado dessa mensagem, né? Que indica, ó, agora o usuário é a tua vez de fornecer o valor e teclar Enter, porque eu capturo e armazenei em memória. Para colocar o ponto de inserção intermitente ao lado da mensagem, eu tenho o meu comando de entrada, que é o meu comando leia. O comando leia vai fazer o quê? Vamos ver lá o que ele faz. Opa, o que eu fiz aqui de errado? Ah, não, fechei aqui meu parênteses. Tá, ok. Deixa eu colocar aqui, senão ele não vai deixar executar. Ó, meu comando leia coloca, então, o ponto de inserção ao lado da mensagem, estão vendo? E ele está ao lado da mensagem porque eu utilizei um escreva, que não dá a quebra de linha ao final. Se eu digitasse, se eu colocasse um escreval, ele estaria com ponto de inserção abaixo. Tá, pessoal? Ok. Comando leia. E aí eu chamo e passo por parâmetro a variável que foi prevista anteriormente para receber esse primeiro número, que no meu caso é N1, tá, pessoal? No meu caso, N1. Agora eu vou solicitar para o usuário o segundo número. Solicito para ele o segundo número. Estou solicitando, preciso do meu comando de entrada leia e chamo, passo por parâmetro para ele a variável que foi declarada para receber essa informação. No meu caso, N2. Tá lá. Já consigo ler dois números, olha só. Se a gente for ver lá, prestem atenção no nosso teste de mesa aqui, ó. O que está acontecendo na memória da máquina? Primeiro número, digitalizado, 2. Teclei N1, armazenou em memória. Segundo número, 7. Teclei Enter, armazenou em memória referente à variável N2. Beleza. Agora vamos começar. Depois que eu fiz a entrada de dados, automaticamente eu vou para o meu processamento, né? O que nós definimos lá no nosso processamento? Primeiro, verificar se os números são diferentes, né? Foi exatamente isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui e vou colocar lá, ó. Se N1 for... Eu vou tirar isso aqui daqui, na verdade. Deixa eu tirar daqui e botar para cá. Depois eu ajeito. Olha aí só para a gente entender melhor. Então, o primeiro processo, verificar se os números são diferentes. Então, se N1 diferente de N2, eu verifico o maior e o menor. Se não, eu gero uma mensagem de erro. Vamos lá. Se a gente for executar, ele só vai mostrar uma mensagem se eu digitar os números iguais, ó. Diferentes, não mostra nada.
iguais, erros, números deveriam ser diferentes. Ok, tá funcionando, certo? Beleza. Se funcionou aqui, vamos para o próximo passo, que agora é pegar o que nós tiramos de lá, ó, e colocar exatamente onde ele deve ficar para a condição verdadeira, né? Então, ó, se os números são diferentes, verifica o maior e o menor. Lembre-se de não podemos ter acento, esse Word acaba com nós. Então, se não... E o nosso fim C. Tá lá. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Isso aqui vem para cá. Tá aí. Então, agora nós temos, né? O maior e o menor. Eu vou colocar isso aqui bem para cá. Ele digitou o primeiro número. Aqui. Isso. Só que eu não posso mostrar para o usuário, pessoal, o nome da variável. Lembram disso, né? Eu tenho que mostrar o conteúdo armazenado na variável naquele momento, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Ó? O maior é, 2 pontos, fechei aspas, vírgula, e chamei a minha variável em minúscula, que é N1. Tá lá. Perceberam? Eu não posso mostrar o nome da variável, que é a mesma coisa. O menor é, fechei aspas, vírgula, e chamei N2. Tá lá. Então, se N1 for maior que N2, o maior é N1 e o menor é N2. Pessoal, a gente segue sempre a nossa condição para formar a nossa saída ou o nosso processamento. Eu não sei que número eu tenho em N1 e também não sei o número que eu tenho em N2, certo? Mas eu sei a partir da minha condição testada. Eu estou dizendo, ó, se essa condição for verdadeira, é correto eu dizer o maior é o conteúdo de N1 e o menor é o conteúdo de N2, porque a condição está me dizendo que isso é verdadeiro. Percebem? Se não, ou seja, se N1 não for maior que N2, quer dizer que N1 é menor. Então, eu posso garantir que o meu menor é o valor de N2. Opa, N2. E o menor é o valor de N1. Então, eu estou garantindo, a partir daquela condição falsa, daquela condição falsa, que N2 é maior que N1, para poder gerar essa mensagem na tela do meu usuário. Vamos ver se isso está certo? Então, vamos lá, vamos testar. Algoritmo, executar. Agora, vamos digitar nossas possibilidades que nós havíamos colocado aqui, ó. Na primeira execução, colocamos 5 e 10, né? Ele tem que dizer que o maior é 10 e o menor é 5. Vamos ver se isso acontece. 5 e 10. O maior é 10, o menor é 5. Agora, vamos inverter. F9. 10 e 5. O maior é 10 e o menor é 5. Se eu colocar eles iguais, 5 e 5, os números deveriam ser diferentes. O que eu preciso fazer agora é ajustar isso aqui, que está terrível.